Na tela, temos uma animação que representa o funcionamento do resistor PTC e do contator principal de uma placa eletrônica localizada na unidade externa de um ar-condicionado. Este sistema foi projetado para proteger toda a placa eletrônica contra correntes elétricas excessivamente altas. A seguir, explicamos o funcionamento do circuito passo a passo, sem omitir nenhum detalhe. 1. Por exemplo, quando a unidade de ar-condicionado é ligada, uma grande parte do refrigerante encontra-se na unidade interna ou no evaporador. Quando o compressor entra em funcionamento, ele provoca um fluxo de massa maior do que o normal, fazendo com que a unidade opere com uma corrente elétrica mais elevada do que o habitual. 2. Para garantir que essa corrente não atinja níveis que possam danificar tanto a placa eletrônica quanto o compressor, a unidade utiliza um circuito de proteção que inicialmente opera por meio do controle de um resistor PTC. 3. Neste caso, o valor de resistência do PTC é de 40 ohms a uma temperatura de 35 graus Celsius. No entanto, como se trata de um resistor PDC, esse valor de resistência aumenta à medida que a temperatura do resistor também aumenta. 4. À medida que a unidade entra em funcionamento, esse fluxo inicial de corrente eleva a temperatura do resistor PTC, por exemplo, até 45 graus Celsius. Como consequência, o resistor PTC passa a apresentar um valor de resistência elétrica de, por exemplo, 50 ohms. Esse aumento no valor do resistor PTC ajuda a controlar ainda mais a corrente inicial de partida. 5. A placa eletrônica implementa estratégias de controle para medir a corrente total que entra na placa. Portanto, quando detecta que os valores de corrente estão normais, chega o momento de desativar o resistor PTC, pois sua utilização deixa de ser necessária. 6. Em seguida, ao detectar um consumo de corrente normal, o controlador da placa eletrônica envia um sinal de ativação ao contator principal, que neste caso é de 12 volts. Esse sinal de ativação de 12 volts energiza a bobina do contator principal, criando um campo magnético suficientemente forte para fechar o contator principal. Uma vez que o contator principal é ativado, o fluxo de corrente que anteriormente passava pelo resistor PTC é redirecionado para o contator, pois a resistência elétrica oferecida pelos contatos do contator é muito menor do que a do PTC. Nesse momento, a placa eletrônica está pronta para operar normalmente e fornecer um consumo de corrente seguro, sem quedas de tensão desnecessárias através do resistor PTC. 8. O resistor PTC foi projetado como um sistema de segurança contra consumo excessivo de corrente. Se o resistor PDC permanecer continuamente ativado, sua temperatura aumentará, o que indica que a placa eletrônica não enviou valores de corrente seguros, razão pela qual o contator não é ativado, ou também pode indicar problemas no próprio contator. 9. Um alto consumo de corrente elétrica em uma placa eletrônica geralmente é causado por um curto-circuito em seus componentes. Os principais suspeitos são os capacitores e os resistores. Deve-se realizar uma inspeção com multímetro e uma inspeção visual para detectar possíveis falhas ou danos nos componentes.